para o seu coração. Hoje eu tirei um tempo de oração com Deus, vim aqui para a igreja, orei aqui. Falei, Deus, o que o Senhor quer falar com essa casa, com esse lugar? E Deus falou sobre um texto que é até muito conhecido, muito pregado. Eu quero compartilhar com você o que está em Juízes, capítulo de número 16. Livro dos Juízes, capítulo 16. Versículo de número 19. Em 20 minutos eu prego. Tô me organizando para isso, hein, irmão? Você crê? 20 minutos a gente prega, a hora vai embora. Aleluia. Tem gente rindo. Essa incredulidade só me assusta. Juízes 16, versículo 19 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda outra vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que o Espírito do Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho do cárcere. Versículo 22. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. E você diz amém por essa palavra. Todo ser humano, ele tem um propósito de vida. Você não nasceu em vão, você não nasceu à toa, você não é obra do acaso. Pastor, eu sou fruto de um estupro. Esse estupro permitiu você vir à vida para você dar um testemunho daquilo de não fazer. Deus tem uma obra com você, pode ter certeza. Ele tem um propósito muito claro para a tua vida. Só que nós precisamos entender que eu só consigo cumprir esse propósito que Ele estabeleceu quando eu me encho do Espírito Santo. Se eu não me encher do Espírito Santo, eu não consigo ser fiel ao propósito que Ele determinou. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos descobrir que Deus, Ele escreveu os nossos dias antes mesmo da gente ser formado dentro do ventre. Salmo 139, verso 16, leia comigo o que está escrito. Salmo 139, verso 16. Eu gosto de ler Bíblia, você gosta de ler Bíblia? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro, fala comigo, livro, todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. O salmista está dizendo, quando Deus decidiu criar você, Ele não criou você em vão, não criou você à toa. Ele pegou um livro e estabeleceu um propósito para a sua vida, ao ponto que quando você nasceu, você precisa ir atrás desse propósito e cumprir o seu propósito. Você precisa agora fazer com que o seu propósito seja estabelecido na terra, e ninguém pode fazer por você. É só você que pode viver o seu propósito, porque ele é individual. Só quando nós lemos a palavra, nós vamos descobrir que os homens, quando vêm para a terra, eles agora esquecem do propósito e começam as suas próprias obras, abandonam o propósito de Deus e começam a fazer aquilo que é a sua vontade, o seu desejo. E no final de todas as coisas, a Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 12, olha o que está escrito na palavra de Deus. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se por teus livros. Vai pegar alguns livros lá em cima. Lá tem um livro dos vencedores, lá tem um livro dos salvos, lá tem um livro do propósito, lá tem um livro das obras. Eu não tenho tempo para abrir todos os textos com você, mas lá no céu tem vários livros. E quando ele pegar o livro, olha o que ele vai fazer, abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O Pai quer dizer, eu vou pegar o livro do propósito e vou colocar do lado do livro da sua vida, e vou ver se encaixa aquilo que eu projetei para você com aquilo que você executou na terra. E se não bater, você vai entender que a culpa nunca foi minha de você viver o que você está vivendo.
É porque você não quis se submeter ao propósito que eu estabeleci. Você não confiou na capacidade do meu Espírito fazer você fluir em tudo aquilo que eu tinha para você. Quando eu não fluo no propósito, eu começo a sobrecarregar a minha próxima geração. Quando eu não faço aquilo que é para eu fazer, a minha descendência vai sofrer. Isso é tão verdade que se você ler Josué, vamos abrir, Josué 13, verso 1, é culto de Bíblia, você tem que aprender a amar a Bíblia. Josué 13, verso 1, olha o que está escrito. Era porém Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para... Eu não sei se você sabe, mas Josué, ele é o segundo maior conquistador de Israel, ele só perde para Davi. Ele é o segundo homem que mais conquistou terra para a nação. E Deus, quando ele chegou na velhice, ele falou, agora eu vou descansar. Você, olha, você está velho, você não cumpriu o seu propósito. E dois povos principais, se você continuar lendo o texto, vai descobrir que Josué não conseguiu vencer, são os filisteus e os cananeus, que mais tarde se tornaram pedra de tropeço para o povo. Todas as vezes que Israel entrava em guerra, era com filisteu e com cananeu. Tudo porque Josué não conseguiu cumprir o seu propósito em plenitude. E toda vez que eu não cumpro o meu propósito em plenitude, a minha descendência fica sobrecarregada. Os meus filhos serão sobrecarregados. A minha descendência vai ter que lutar muito mais, porque eu não consegui fazer aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Por isso você precisa tomar muito cuidado, se você está cumprindo o propósito de Deus ou não. Aqui não é uma brincadeira de sermos crentes, vir para a igreja, não. É alinharmos o coração com o céu e falar, que o teu Espírito me guie em todos os meus caminhos. Que eu não faça nada que não seja da tua vontade. E quando eu conseguir viver nesse nível, eu vou cumprir o propósito a qual Deus estabeleceu. Vamos para o texto. A Bíblia diz que uma mulher estéril, essa mulher é a mãe de Sansão, não podia ter filhos. Deus vai aparecer através de uma teofania. O que é teofania, pastor? É uma aparição de Deus na terra. Ele toma uma forma e aparece na terra para se comunicar com alguém. Ele vai se comunicar com essa mulher. O texto não fala qual é o nome dela. Vai falar do seu marido, Manoá. E quando chega diante dela, fala, olha, você é estéril, você não pode ter filho, mas eu estou dizendo que você vai ter um filho, e eu já tenho um propósito muito claro para ele. Ele vai livrar Israel da mão dos filisteus. Observe, antes de Sansão nascer, o propósito já era claro. Antes dele aparecer, Deus primeiro revelou qual era o propósito daquela criança. Aí ele diz, ele vai ser nazireu de Deus. Fala comigo, nazireu de Deus. Fala forte que você consegue. Fala, nazireu de Deus. Pastor, o que é isso? Nós vamos aprender. Era um voto que se fazia em Israel, de separação ao Senhor. Quem fazia esse voto, primeiro, não podia rapar a cabeça. Segundo, não podia tocar em corpo de cadáver. Terceiro, não podia comer e nem beber nada vindo da uva. Então quem fazia esse voto se tornava separado ao Senhor. Mas a aliança dependia desses três pilares, desses três fatores. E se fosse por acaso quebrado um desses fatores, ocasionaria que o propósito ele ficava em xeque. Quando Deus fala com ele, um filho vai nascer, porque que eu vou liberar não depende de você. Já posso liberar uma palavra, você crê? O que Deus vai fazer não depende de você. Porque a obra é muito maior, se você não quiser, Ele faz. Deus, Ele conta contigo, mas não depende de você. Deus, Ele te convida para uma obra, mas se você falar que não, Ele te tira da obra e a obra continua. Alguém está comigo nesse lugar? Deus fala com essa mulher, eu vou te dar um filho. Ele tem um propósito muito claro. Ele vai livrar Israel da mão dos filisteus. Ele vai comprar uma briga. Israel já estava ali há 40 anos sofrendo na mão dos filisteus. Imagine você, eles estão dentro da terra da promessa. E dentro da terra da promessa o inimigo está vindo, está subjugando Israel. É Deus te dar a promessa e você não consegue viver com a promessa. Você não consegue ser feliz com a promessa.
Você não consegue se alegrar com a promessa, porque você vê problema em tudo. Aí o inimigo vem e entra, e quando ele entra para fazer algumas coisas. Ele entra para tirar a tua paz, ele entra para tirar a tua alegria, ele entra para atormentar o seu ser, destruir você, ao ponto que você vai duvidar que existe um Deus na tua vida. Só que aí Deus levanta esse juiz chamado Sansão. Qual é o nome dele? Sansão. 20 anos da sua história não aparece na Bíblia. Quando o texto começa a citar ele já é respeitado onde ele mora. As pessoas já conhecem ele como um líder e como um juiz. E nesse momento, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai incitar Sansão. Eu disse que o Espírito Santo vai incitar Sansão contra os filisteus. O Espírito Santo vai pegar Sansão e vai colocar numa situação que ele vai tomar raiva dos filisteus, porque ele precisa cumprir o propósito. Ele precisa cumprir? Caminha comigo. O texto vai dizer que Sansão decide ir para Timnate. O que é Timnate? É uma cidade dos filisteus. E quando ele vai para esse lugar, ele está caminhando nesse lugar. Ele está com seu pai, com sua mãe, caminhando rumo a esse lugar. Quando ele está indo, a Bíblia diz que um leão, um filhote, um leão novo, vem para atacar Sansão. Só que naquele momento o Espírito Santo, escuta isso, se apodera de Sansão, ao ponto que o texto fala que ele vai rasgar o leão, como se fosse... Ele mata o leão e continua a sua jornada. A Bíblia vai dizer que 8 dias depois, eles estão voltando pelo mesmo caminho, porque ele se apaixonou por uma mulher dos filisteus. Escuta isso. Ele chama o seu pai e sua mãe, está no mesmo caminho. Ele está indo fazer uma festa, porque era costume daqueles dias. Encontrou com a mulher amada, faz uma festa, pede em casamento, vai para cima. Quando ele está no mesmo caminho, a Bíblia diz que ele decide ver. Ele sai um pouquinho para ver como estava o corpo do leão que ele rasgou. Toma muito cuidado com aquilo que você coloca os seus olhos. Toma muito cuidado com aquilo que você anda vendo. Ele saiu do caminho para ver. Ele foi lá o quê? E quando ele chegou, ele viu o cadáver. Só que ele não viu só o cadáver, ele viu uma abelha, viu mel, viu um favo de mel. Naquele momento ele foi impulsionado pelo prazer, pegou o favo de mel. O texto diz que ele toca no corpo, no cadáver, quebrando a primeira aliança com Deus, quebrando a primeira parte do voto que ele tinha com Deus de ser nazireu. Não podia tocar em cadáver. Ele toca, pega o favo, come. Observe, toda vez que você sai para ver algo que Deus não te chamou para ver, o inimigo vai preparar um mel para você, algo que vai agradar os seus olhos e o seu paladar, ao ponto que você vai perder aquilo que era o foco principal, que é o propósito de Deus na tua vida. Toma cuidado com os melzinhos que a vida te entrega, que nem todo mel é Deus que está te dando. Alguém está comigo nesse lugar? Essa hora você fala misericórdia. Nem todo mel que a gente vê é para a gente pegar, é para a gente comer, é para a gente provar. Ele não só pega, mas ele entrega para o pai e para a mãe, não fala nada. Ele não fala, ele vai para a festa. E o texto vai dizer, isso aqui é lindo, a Bíblia de Deus. Capítulo 14, o versículo de número 8. Juízes 14, 8. Olha isso. E depois de alguns dias voltou-se para tomá-lo, apartando-se para ver o corpo do leão. Eu preciso entender que o caminho que nós estamos seguindo, ele tem algumas diretrizes, ele tem algumas regras, e eu não posso querer burlar a regra do caminho. Jesus disse: eu sou a verdade. Quando você entra pelo caminho, você não faz o caminho que você quer, mas o caminho que Ele trilhou para você fazer. A vida com Deus, a vida cristã, não é fazer a minha vontade, é fazer a vontade daquele que pavimentou o.
E tem hora que o caminho vai ser estreito, não adianta você reclamar, tem que passar pelo caminho. Tem hora que o caminho vai ser de pedras e tem que passar pelas, mas tem hora que o caminho vai ser pavimentado, lisinho, arrumado, bonito. Eu preciso entender que quem especificou o caminho foi ele, e eu não posso mudar. Só que Sansão vai apartar-se do caminho. Toma cuidado, irmão, que toda vez que você decidir apartar do caminho, tem um mel te esperando. Tem um mel preparado. É só você falar: não quero mais, não vou fazer. Não. O diabo deixa que o mel está pronto. O inimigo fala: deixa que eu sei fazer ele quebrar aliança. Deixa que eu sei fazer ela quebrar aliança. Eu sou especialista em fazer homens e mulheres quebrar uma aliança com Deus, porque eu sei do que eles gostam. Você está aí? O Sansão quebra o primeiro pacto. A Bíblia diz que quando ele chega no ambiente de Timnat para fazer a festa, escuta isso, capítulo 14, versículo de número 10. Versículo de número 10. (14:10), leia comigo. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali porque assim os moços costumavam a fazer. A palavra banquete no original quer dizer aquele que põe o banquete participa do banquete. O banquete em Israel era regado, sabe a quê? A vinho. Toda festa em Israel é regada a... Ele vai pôr o banquete, e a expressão hebraica é de quem põe e participa, não é só de quem serve. Escuta isso, aqui é o detalhe do texto. Quando ele faz o banquete, ele também participa do banquete, quebrando a segunda aliança com Deus, ao ponto que ele vai beber do vinho, vai pegar e tocar naquilo que não era para tocar. Só que ele está quebrando uma aliança com Deus. Ele está quebrando o quê? Prega comigo. Ele está quebrando uma aliança com Deus. E nesse momento ele acha que está tudo bem. Por quê? Porque ele quebra a aliança e tudo que ele faz dá certo. Ele continua percebendo que a força vem, que o Espírito Santo está enchendo ele. Ele não se importa de quebrar a aliança, porque ele percebeu que ele está sendo usado. Ele percebeu que ele está sendo... Escuta isso. Eu preciso aprender que no reino de Deus, a comunhão vem primeiro, vem antes da produtividade. Só que nós estamos em dias que tem muitos produtivos nos nossos altares, mas que não tem mais comunhão com Deus. Muitos produtivos no nosso meio, produzem muito, fazem muito, mas não tem comunhão com Deus. Eles estão esquecendo, não estão entendendo que Deus usar não é Deus se agradar, porque quando Deus quer, Ele usa até uma mula. Mas fica feliz porque Deus usou. Você tem que ficar feliz porque Deus ainda ouve a sua voz. Está cheio de movimentos por aí, pessoas que aprenderam a produzir no reino, mas não pertencem ao reino. Aprenderam a produzir em nome de Deus, mas não são de Deus. Aprenderam a servir a Deus, mas não conhecem a Deus. E Sansão caiu no engano, porque ele quebra a aliança uma vez. Daqui a pouco você vai ver, versículos depois ele quebra a aliança de novo, porque tudo que o inimigo quer que você faça é quebre uma só vez, porque eu cuido do resto. Quando você tem coragem de fazer uma vez errado, se prepara, porque o erro vai vir um atrás do outro. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, um erro chama outro erro, um fracasso clama por outro fracasso. Quando Sansão percebeu, eu fiz errado, não deu nada, está tudo certo, ele vai lá e faz de novo. Só que os céus estão falando: não, Sansão, eu tenho aliança com você, você não pode viver assim. Eu tenho algo preparado para você, e você não pode viver assim. O que Sansão deveria fazer? Ele deveria se voltar para Deus, se humilhar, pedir perdão. Só que ele não faz isso, porque ele percebeu que o Espírito Santo ainda descia, que o Espírito Santo ainda usava ele. Aqui foi fracasso atrás de fracasso.
foi erro atrás de Sansão. Não é como você vê em Hollywood, aqueles filmes, musculoso, grandão, forte, não. Ele era um homem comum. Ele era um homem simples, normal. Só que quando o Espírito Santo se apoderava dele, ele fazia obras que homens fortes não conseguiam fazer, ao ponto que o inimigo olhava e falava assim: de onde vem essa força? De onde vem esse poder? A Bíblia vai dizer que um dia Sansão foi rodeado pelos inimigos. Ele vai sair da cidade, ele abre 2 portais, são portais, não é porta normal, é portais, bronze. Ele abre e sai carregando elas nas costas. As pessoas não conseguem compreender como ele fez isso. Um dia ele cercado por um exército, ele pega uma queixada de jumento, fresco, e mata 1000 homens. Não foi espada, não foi lança, não foi uma queixada de jumento. Ele mata 1000 homens. Ele olha e fala assim: eu posso tudo, eu faço tudo errado e ainda dá certo. Não, vai chegar uma hora que a casa vai cair, vai chegar uma hora que você vai precisar, e aquele que mais te ajudou não vai estar ao seu lado. E aqui eu preciso pregar para alguém, porque quando o Espírito Santo vem, ele vem com som, ele vem com barulho, ele vem com força. É notório quando alguém recebe o Espírito Santo, porque todo mundo percebe. Você consegue olhar nos olhos, ver o corpo, a expressão, a forma. Mas quando ele sai, você não consegue perceber. Ele sai em silêncio, ele não fala que saiu, ele não avisa que saiu. No dia que você precisar dele, vai clamar, ele não vai mais estar. Por que ele trabalha assim? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma? O Espírito Santo é uma? Entenda isso. E como uma pessoa, eu não posso entristecer o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30. Leia comigo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Tem muita gente entristecendo o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que fazem o Espírito Santo se entristecer, ao ponto que ele não quer mais ficar com você, e ele sai. Quando ele sai, é de fininho. Ele não despede, ele não dá tchau. Está cheio de gente na igreja que não percebeu, está vindo para cá, mas o Espírito já não está mais nele. Vem para o culto, mas o Espírito já não está mais com você. É notório. O Espírito Santo já não age mais na sua vida, não trabalha mais com você nem por você, porque você faz coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Quem envia o Espírito Santo é Deus, mas quem mantém ele na minha vida e na sua vida é eu e é você. A manutenção cabe a mim e cabe a você. Precisa manter a chama acesa. Você precisa buscar manter o Espírito Santo com você. É você que tem que orar, é você que tem que buscar, é você que tem que clamar, é você que fala assim: Espírito Santo, o Senhor está triste comigo? Como é que é? Estou fazendo algo que não convém? Fala comigo, só não me deixe, só não me abandone. Um dia Davi disse: olha, arranca tudo de mim, o trono, a coroa, só não retira o teu Santo Espírito. Só que hoje nós invertemos. Tira o Espírito, deixa que eu não perca nada. Nós invertemos. O Espírito Santo está saindo, eu não estou percebendo. Ele está indo embora, eu não estou me dando conta. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Estou indo para o fim, olha isso. 1 Tessalonicenses 5, 19. Não extingais o... Pastor, que palavra é essa, pastor? Que esse negócio, pastor, de extingar o Espírito Santo? Primeiro, você não pode entristecer. Primeiro, eu não posso o quê? E segundo, eu não posso apagar o Espírito Santo. Tem uma versão NTLH que diz assim: não impeça o agir do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, e como pessoa ele se entristece com você. Como pessoa ele fica triste, mas como pessoa ele se alegra. A pergunta é: a minha conduta está fazendo o Espírito Santo se aproximar de mim ou se afastar de mim? Porque o poder que ele vai liberar, a unção dele, a presença dele na minha vida. Quanto mais do Espírito, mais poder.
Quanto mais do Espírito, mais força, mais graça, mais glória. Quanto mais do Espírito, mais fortalecido eu estou nessa terra. Mas quanto mais eu faço a minha vontade, não faça dele, mais ele se entristece. Mais ele sai e você não percebeu que ele sai. Sansão, ele tinha que pedir perdão a Deus, ele tinha que se humilhar. Havia uma forma dele fazer, só que ele não fez. Ele tinha que ir diante de um sacerdote, escuta isso, e falar: sacerdote, pequei, não consegui cumprir o voto. O sacerdote ia pegar e ia raspar a cabeça dele, ia fazer uma oferta no altar, e quando o sacerdote colocasse as mãos sobre ele, ia falar: a partir de hoje, o voto está de pé novamente. Ele tinha que ir até o sacerdote ia raspar a cabeça dele, ia abençoar e falar: o voto está de pé novamente. Mas ele não faz isso, porque ele estava acostumado a fazer coisa errada, e quando precisar, o Espírito Santo socorrer. Tem gente que é assim, está vivendo uma vida dupla, está vivendo uma vida mesquinha, está vivendo uma vida que não pensa nos céus nem no reino dos céus, e está acostumado, quando vem para a igreja: Deus tem que me ouvir, Deus tem que fazer, e Deus, ele é misericordioso, ele faz muitas vezes, mas vai chegar uma hora que, se você tiver como Sansão, você vai procurar, e o Espírito Santo não vai te responder. Você vai clamar por aquela força que você está acostumado e não vai ter. Você vai lembrar daquelas vitórias que você teve no passado e falar: eu já venci isso, foi tão fácil. Um dia a depressão tentou me pegar, mas foi tão fácil sair dela, é porque estava cheio do Espírito Santo. Mas quando ela veio sem o Espírito Santo, ela te derrubou. Remédio controlado, dorme chorando, acorda triste, não quer trabalhar, não quer fazer nada. Você fala: por que eu estou passando por isso? É porque você perdeu o Espírito Santo e não percebeu. E quando você não quer a ajuda de um sacerdote, Deus vai permitir que uma Dalila apareça no seu caminho. Vou falar de novo. Quando você não quer a ajuda de um sacerdote, Deus vai permitir que uma Dalila atravesse o seu caminho. Porque tem hora que Deus quer usar o de dentro para te moldar, e você não quer ser moldado. Então Deus vai pegar um lá de fora, porque o lá de fora não vai ter dó. Quando você é selado pelo Espírito Santo, a salvação não tem como tomar. Só que o inimigo quer atrapalhar a sua vida na terra, para que você cumpra o propósito, mas de uma maneira toda errada. Agora, se a Dalila te pegar, se a Dalila achar o seu caminho, olhe para isso. Ele se apaixona por essa mulher. Os filisteus vai até ela, faz um trato com ela, compra ela, fala: nós queremos saber de onde vem essa força. Não pode ter essa força sobrenatural. De onde vem a força desse homem? E quando eles compram a Dalila, ela coloca ele no joelho dela, fazendo um cafuné: Sansão, meu lindo, de onde vem sua força? Ele inventa 3 mentiras para ela. Ele está acostumado a fazer coisa errada. Escuta isso. Tem Sansão que está querendo enganar o cão. Você está aí? Só que o cão é insistente, a Dalila é insistente. Mas cafuné fala: seu coração não está comigo. Só que agora ele está bobo, porque agora ele não tem Espírito Santo. Só que ele não sabe. Toda vez que algo vinha contra ele, ele conseguia resistir, mas agora ele não tem unção, ele não tem poder. E quando ela faz o cafuné nele, ele: ai, onde está o seu poder, Sansão? Ele vai falar para ela: desde que eu nasci, nunca passou navalha na minha cabeça. Se eu raspar minha cabeça, eu perco a força que eu tenho. Um voto, 3 pilares. Um voto, redobra a atenção. Ele erra a primeira vez, ninguém vê, ninguém fica sabendo. Ele erra a segunda vez, não é notório a ninguém. Mas a terceira vez, o terceiro erro, é quando a Dalila vai raspar a cabeça dele. Se você encontrasse com Sansão logo após ele ter tocado no cadáver do leão, você jamais ia saber, porque aquilo só mexeu com ele por dentro. Se você encontrasse com Sansão após ele beber um vinho, você não ia saber, porque aquilo só mexeu com ele. Mas na hora que ele quebrou o terceiro pilar, aquilo que aconteceu do lado de dentro vai se externar do lado de fora. Chacoalha seu vizinho e fala assim: ninguém cai de uma vez, tá?
olhe para mim. O que está sendo exposto do lado de fora é o que já aconteceu faz tempo do lado. Porque chega uma hora que Deus permite a exposição para ver se você toma jeito para cumprir o seu propósito. Tem gente que se perdeu por dentro faz tempo. Aí de repente, não, pastor, agora que a pessoa está assim. Não, irmão, não está assim agora. Agora está externado. A pessoa mudou o hábito, mudou o jeito de falar. A pessoa mudou a forma de responder. Já estava caído faz tempo, só não tinha sido revelado. Mas quando a Dalila aparece, ela raspa a cabeça e fala: agora eu vou te mostrar como é que faz. Chama os filisteus vêm. Só que o filisteu não tem dó. Filisteu quer humilhar. Quando eles pegam Sansão acorda, ele desperta e fala: vou me levantar mais uma vez, e vou fazer como eu fiz das outras vezes. Só que ele estava cheio do Espírito Santo das outras vezes, e dessa vez o Espírito não estava nele. Quando ele tentou se levantar, ele não conseguiu. Quando ele tentou sair da situação, ele não teve força. Quando ele tentou sair, ele falou: o que está acontecendo comigo? Antes eu vencia isso muito fácil, o que aconteceu? Ele não percebeu, mas o Espírito Santo tinha ido embora. Eu estou pregando para alguém que você não tem força mais, porque não tem mais a unção do Espírito Santo. Só que esse culto hoje é para Deus rasgar o céu e falar: eu estou liberando uma porção nova sobre sua vida, sobre você. Hoje eu estou liberando uma unção nova do Espírito Santo sobre a tua história, meu irmão. Hoje Deus está te levantando a dizer: o inimigo não vai fazer nada com você, porque o meu Espírito, a minha unção está sobre a tua vida. Quando eles pegam Sansão, eles vão fazer 3 coisas com Sansão. Primeiro, raspou a cabeça. Raspou? Porque eles querem deixar evidente que essa humilhação todos vão saber. Se o inimigo tocar em você, escuta aí. Se o inimigo tocar em você, ele vai te humilhar a um ponto que todo mundo vai saber que você foi humilhado pelo inimigo. Segunda coisa que eles fazem: vão vazar os olhos de Sansão. Vão o quê? Para que ele não enxergue, para que ele não tenha vista. Como é que cumpre propósito sem ver, irmão? Como é que cumpre propósito sem enxergar? E terceiro, eles vão colocar ele numa pedra de moinho, rodando, dando voltas. Quando a gente perde o Espírito Santo, o inimigo tem acesso à nossa vida. Ele tira a nossa visão, ao ponto que eu não consigo mais ver e visualizar aquilo que os céus têm para mim. Eu acho que tudo acabou, que nada mais presta, que nada mais tem valor. Segundo, a minha vida fica andando em voltas, em círculo. Eu não saio do lugar, eu fico só andando em círculo. Tem gente que está assim 2 anos, 3 anos, 4, e está insistindo, andando em círculo, andando em círculo. Está sendo humilhado pelo inimigo, quando tudo que você precisava fazer era muito simples. O que, pastor? 1 Pedro capítulo 5, versículo 9: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele em tempo oportuno vos exaltará. Quando o inimigo te humilha, ele quer destruir, ele quer acabar com você. Mas quando você decide se humilhar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, Senhor, eu quebrei o voto, o Senhor fala: meu filho se humilhou, então se prepare, porque chegou a hora de te levantar. Chegou a hora de levantar a tua história. Chegou a hora de todos saberem que eu sou Deus da tua vida. Vai ter uma festa, e eu paro aqui. Essa festa se reúne todos os maiores líderes dos filisteus. Mais de 3.000 pessoas numa casa. Eles pegam Sansão para fazer ele de palhaço, colocam ele no meio de 2 pilares. Só que desde o dia que eles pegaram Sansão até esse dia da festa, o texto bíblico diz: e o cabelo da sua cabeça começou a crescer. Tem gente que vai voltar para o propósito debaixo de humilhação própria.
Senhor, eu me humilho, eu estou aqui, eu errei, eu falhei, eu pequei. Faz o que o Senhor quiser comigo. Mas tem gente que vai voltar sentindo muita dor. Tem gente que vai voltar sentindo muita dor. Porque é Deus te alinhando ao propósito. Você está comigo nesse lugar? Rasparam a cabeça dele, só que esqueceram que cabelo cresce de novo. A aliança volta. Espírito Santo retorna. Eu vou pregar para alguém de novo que perdeu. A aliança volta. O voto pode ser reafirmado. Deus pode te levantar de novo. Deus pode te usar de novo. Esse é o poder da unção, é o poder do Espírito Santo. Você não vai viver de obras do passado. Um dia eu preguei, um dia eu cantei, um dia eu toquei, um dia eu fiz, um dia eu orei, um dia eu evangelizei. Não. Agora eu estou cheio, é agora que eu estou fazendo. Deus me chamou para cumprir o propósito dele nessa terra, e eu vou cumprir o propósito dele nessa terra. Quando Sansão perdeu tudo, o cabelo voltou a crescer. Quando ele perdeu tudo, o cabelo voltou a crescer. Tem gente que só vai dar valor para o propósito quando perder tudo. Tem gente que só vai valorizar o propósito quando perder. Ele perdeu tudo, mas o cabelo voltou a crescer. É Deus dizendo: para não te perder, eu estou permitindo você perder tudo nessa terra. Para não perder você, eu estou permitindo você perder tudo nessa terra. Ei, meu irmão, Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: algumas coisas você perdeu, é para alinhar você no propósito. Mas se prepare, porque o cabelo está voltando a crescer, a aliança está voltando, o Espírito Santo está retornando, a unção está voltando para a tua vida, o poder está de volta. E quando eu tenho o poder do Espírito Santo, eu cumpro o propósito de Deus nessa terra. Ele está no meio das duas pilastras. Ele chama alguém e fala assim: olha, me coloca aqui, me deixa quietinho aqui. Ele faz uma oração. Ele faz uma? Aí diz Sansão: abraçou-se, pois, Sansão as duas colunas do meio, em que sustinha a casa, e arrimou sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Escuta isso. A Bíblia está dizendo que no final da sua vida, ele cumpriu o propósito em larga escala. Ele matou mais inimigos em toda a tua trajetória. Tem gente que vai ter que perder muita coisa para cumprir propósito. É todo mundo? Não. Porque tem muita gente que tem o coração suscetível a Deus. Quando ele se volta e fala assim: eu me humilho, eu estou de volta, e Deus te recebe. Mas aqueles que são arrogantes, prepotentes, altivos, Deus fala: arranca o olho, raspa a cabeça, faz dar volta em círculo, só não tira a vida, porque a vida dele é para o meu propósito. Ele empurra, mata a comitiva mais forte dos filisteus, ao ponto que os filisteus se enfraquecem, e Israel é liberado. Ele cumpre o propósito dele. Agora, o que eu dei essa volta para dizer só uma coisa: ele podia ter cumprido o propósito enxergando e não dando volta em círculo, mas para ele cumprir o propósito, ele teve que parar de enxergar, e a vida dele nunca mais andou como deveria andar. Como que você quer cumprir o propósito de Deus? Enxergando, vendo, avançando, crescendo, prosperando? Ou você quer cumprir o propósito de Deus sem ver, sem enxergar, com a vida em círculos, não sai do lugar? Entenda uma coisa: o propósito quem faz é Ele, e o caminho quem entrega também é Ele. Eu não posso querer mudar o caminho, eu não posso querer mudar a estrada, porque ela já foi pavimentada. Hoje o convite é que Deus levante um povo que vai abrir mão do seu próprio eu, para viver a vontade do Todo-Poderoso. Eu tenho pregado isso todos os dias. Já não vivo mais, mas Cristo
vive em mim. Quando Ele vive, a minha vontade não prevalece. Quando Ele vive, é o desejo dEle que se manifesta através da minha vida. Que você não seja um Sansão, que para cumprir o propósito tem que perder a vista, andar em círculos e ser palhaço de muitos. Que você seja alguém levantado por Deus, que vai cumprir o propósito, tendo visão, avançando, e por onde você passar todo mundo saber, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali tem alguém virtuoso, ali tem alguém virtuosa. Fique de pé, eu quero orar por você nessa noite. Talvez hoje você chegou aqui e você quebrou o propósito, você quebrou o voto com Deus, quebrou a aliança com Deus, e o inimigo já está a postos para tentar te pegar, para tentar te prender. Só que Deus está dizendo para você hoje: se você se humilhar diante da minha presença, foi eu que criei o nazireado, eu também dou o escape, eu também dou a saída, eu também dou a direção. Talvez hoje você só precise se humilhar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa. Senhor, eu confesso que eu errei, que eu falhei, que eu pisei na bola, mas hoje eu estou aqui te pedindo perdão e falando: renova o teu espírito sobre a minha vida. Faz a oração como Davi fez, que eu possa perder tudo, mas que não me retires o teu Santo Espírito. Fecha os teus olhos agora. Você não precisa confessar para homens da terra, você fala direto ao Pai. O véu foi rasgado, você tem acesso. Fala com Ele: Senhor, me perdoa, fala, pede Ele, fala: Senhor, me limpa, me purifica. Eu não quero cair na mão da Dalila, eu não quero cair na mão do inimigo, eu não quero cair na mão dos filisteus, eu quero ser poupado. Libere essa unção sobre a minha vida, libere o teu Espírito sobre a minha história. Eu não quero andar com os meus olhos vazados, eu não quero a minha vida andando em círculos, eu não quero ser palhaço do inimigo, eu quero viver o teu propósito em plenitude, eu quero viver a tua vontade em plenitude. Me encha, me encha, me encha. Podem ir sem antes serem cheios, vocês não podem fazer sem antes serem cheios. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Não tem como, meu irmão, viver o propósito e o poder do Espírito Santo. Não tem como viver o propósito sem estar cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia diz: clama, 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 clama.